A sociedade digital em que passamos a viver coloca questões de privacidade às quais as autoridades reguladoras procuram responder, estando os motores de busca e as redes sociais entre as principais preocupações. Os advogados João Fachana, da José Pedro Aguiar Branco e Associados, e João Ferreira Pinto, senior partner da João Ferreira Pinto e Associados, abordam o tema no Direito a Falar, um programa feito em parceria entre os advogados e o ETV. Obrigado aos dois por estar aqui connosco. João Fachana, vou começar por si. A internet começa a ser um território com lei ou ainda é uma espécie de... ou está ainda numa espécie de idade média em termos de regulação? Sim. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Ora bem, essa ideia de que a internet era um território sem lei já me parece estar um bocadinho ultrapassada. Inicialmente, efetivamente, a novidade da internet levava... E, no fundo, a falta de conhecimento das potencialidades da internet e do que se poderia fazer com a internet levava a que, efetivamente, se entendesse que o direito pensado para o mundo real das pessoas não fosse aplicável à internet. Agora, hoje em dia, efetivamente, esse paradigma está um bocadinho afastado, ou seja... Porquê? Porque que esse paradigma se começa a afastar, já está um bocadinho afastado? Sim, porque, por um lado, portanto, as autoridades nacionais e europeias e também norte-americanas começaram, por um lado, a perceber que tudo que era feito na internet não poderia deixar de estar regulado, de certa forma. E, por outro lado, a internet não deixa de ser um meio, embora um meio muito específico, mas não deixa de ser um meio como é um jornal ou o uso de serviços postais, que continua a ser utilizado por pessoas, e essas pessoas têm de ser responsabilizadas pelas suas atitudes e os seus direitos têm de ser naturalmente acautelados também na internet, em que, nomeadamente, a tutela da privacidade tem tido cada vez mais uma importância predominante na internet. Já lá iremos essas questões. João Ferreira Pinto, partilha do ponto de vista do outro João, sobre estas matérias. E também começar por cumprimentar e agradecer o convite. De facto, como foi aqui referido, a internet foi um fenómeno que surgiu, enfim, em termos tecnológicos e que teve uma grande adesão social, enfim, explosiva, não é? As pessoas aderiram em massa e estão, na verdade, ligados online 24 horas por dia no mundo inteiro e, portanto, houve uma total adesão mundial, independentemente do país ou do local onde estivessem, portanto, houve uma grande adesão. E isso levou a que, naturalmente, houvesse perigos, como todas as tecnologias, e levou a que as entidades, designadamente os Estados, estavam muito habituados a defender a sua soberania, e o espaço internet não deixa de ser um espaço de soberania, a terem que se organizar, designadamente em blocos, como sucede na União Europeia, em criar, designadamente, regras específicas que adaptassem a alguns institutos jurídicos que já existentes e que fossem suficientemente eficientes neste meio novo que é o meio do ciberespaço. E, portanto, passa a ser cada vez mais um espaço com regras e cada vez mais as pessoas têm essa noção de facto que existem regras e que têm direitos, mas também têm deveres e sobretudo é a questão que se coloca hoje em dia. Na questão, pegando num caso concreto, a recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o direito de apagar informação no Google, é um grande avanço em termos de regulação da internet? Eu diria que é um grande avanço é uma revolução em termos de regulação da internet, na medida em que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, portanto, num bloco muito significativo, portanto, dentro da União Europeia, que é onde é eficaz essa decisão desse Tribunal, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, vem definir de uma forma muito clara, talvez até de uma forma um bocadinho revolucionária e um bocadinho muito protetora dos cidadãos, vem defender e vem criar obrigações para os motores de busca que não estavam propriamente claras e que não eram propriamente aceitáveis. E, portanto, nessa medida, vem criar um grande padrão cujas consequências demorarão, creio eu, ainda bastante tempo a ser absorvidas, uma vez que a decisão do Tribunal é de março deste ano e, portanto, ainda é muito recente. João, que medidas são estas que o Tribunal vem impor aos motores de busca? Portanto, o Tribunal veio, por um lado, dizer que os motores de busca, não obstante
a atividade que quisessem ser uma atividade de mera indexação, ou seja, não são os motores de buscas que colocam ab início os conteúdos na internet, mas sim indexam conteúdos já existentes na internet, na sua página, e depois fornecem aos utilizadores um conjunto de resultados mediante as keywords colocadas no motor de busca. O Tribunal o que veio dizer foi que não é necessário, no fundo, pedir ao prestador de serviço da página web onde o conteúdo foi colocado inicialmente. Não é necessário fazer esse pedido prévio de remoção dos dados, mas sim basta o utilizador poderá pedir a remoção dos dados pessoais diretamente ao motor de busca, porque o Tribunal entende que o motor de busca, na sua atividade, já faz por si só um tratamento de dados pessoais e, portanto, está também obrigado a cumprir neste caso ainda temos só uma diretiva da União Europeia de Proteção de Dados Pessoais, está obrigado a cumprir com esses requisitos, nomeadamente e também com as legislações nacionais onde a questão se coloque. E, neste caso, em particular, o que eu entendo que é verdadeiramente revolucionário no acórdão não é tanto a sujeição do motor de busca ao regime do tratamento de dados pessoais, é efetivamente dizer que a legislação já existente já prevê um direito ao esquecimento da parte do cidadão. Ou seja, não são precisas mais leis, que existe já prevê essas situações. Sim, quer dizer, a proposta de regulamento de proteção de dados, que a partir de entrará em vigor, ou que se presume no início de 2015, prevê outras medidas adicionais que o acórdão não aborda. Mas quanto à questão do direito ao esquecimento, que seria, no fundo, uma das principais inovações deste regulamento, o Tribunal vem dizer que este direito ao esquecimento já existe, de acordo com a legislação atual, que é o direito ao cidadão de simplesmente, salvo razões de ponderoso interesse público, ou nomeadamente se estiverem em causa pessoas que desempenhem funções públicas, o cidadão tem direito a pedir ao responsável pelo tratamento de dados que elimine de vez e sem qualquer vestígio a informação pessoal que o mesmo armazena. E parece-me que sim. E foi no seguimento disso que o Google disponibilizou um formulário para quem Exatamente. quisesse... O Google já começou, no fundo, a adaptar-se a esta Só o Google, decisão. os motores de busca que ainda não o fizeram, não é? Sim, menos que se saiba, não é? sim. Eu acredito que, da mesma forma que quando se começam a saber com mais detalhe as propostas em concreto da Comissão e do Parlamento Europeu, aliás, já temos o projeto de regulamento aprovado pelo Parlamento Europeu, falta só a ratificação pelo Conselho. Quando começamos a ver que, por exemplo, uma das medidas é a política de privacidade dos sites, terão de prever, nomeadamente para redes sociais, a nível de perfil, terão de prever um perfil o mais privado possível, ou seja, a regra não é um perfil que admite a exposição de todo tipo de informação, mas sim o contrário, que atualmente não se verifica, mas já vemos, por exemplo, algumas redes sociais a adaptar a sua política de privacidade. Portanto, eu acredito que os efeitos deste acordo não serão só repercutidos a nível do Google, mas também a nível dos outros motores de busca, que mais tarde ou mais cedo também vão, pelo menos para a União Europeia, vão disponibilizar um formulário nos mesmos termos. João, surpreendeu, penso que nos primeiros dias houve milhares pelo menos de pedidos, pelo menos as notícias referiam milhares de pedidos. Surpreendeu esse número de pedidos? As pessoas ainda têm e lutam pela sua privacidade, de maneira de partilha de muita informação? Esta questão do direito ao esquecimento, como foi aqui referido, é uma questão muito sensível, que tem sido muito discutida e muito batalhada, e será uma das grandes bandeiras do próximo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está, enfim, em fase final de aprovação na União Europeia. De facto,
além deste caso, que é um caso que já vem de 1998, também é preciso ser presente que isto não acontece de um momento para o outro, portanto a justiça nos outros países também é tão célebre como em Portugal, enfim, também demora também o seu tempo próprio. Na verdade, há vários processos a decorrerem na União Europeia, geralmente em Espanha, pendentes, muito semelhantes a este. E, de facto, havia esta discussão se havia este tal direito ao esquecimento e a pessoa podia querer obrigar os motores de busca a apagarem-no das buscas. Isto, exatamente, aconteceu também em França, num caso muito famoso envolvendo um político, em que cada vez que se introduzia o seu nome aparecia associado a uma palavra que era ofensiva e, nessa altura, esse político pediu a remoção dessa associação de conteúdos. Discutiu-se muito se havia uma associação de conteúdos ou se era só uma mera disponibilização e, portanto, qual é que era o papel do motor de busca. Na altura, o motor de busca considerou que era ofensivo e retirou. Este caso aqui, envolvendo um cidadão espanhol, por acaso um advogado, acaba por ser, de certa forma, semelhante. Este conteúdo acaba por ser, de certa forma, ofensivo, não propriamente ilícito, o que isso é que constitui uma grande novidade, e como ele não é uma figura pública e não há nenhuma relevância, portanto o Tribunal considerou que não há grande interesse em ter disponível esta agregação de conteúdos. Surpreendeu-me numa determinada perspectiva, na medida em que um dos vínculos que o Tribunal vem sublinhar bastante, também além da referência que foi aqui feita relativamente a esta novidade, esta antecipação, é que o Tribunal vem sublinhar que se trata de um direito fundamental. Ou seja, o direito à privacidade é um direito fundamental que está ao lado de princípios tão fundamentais como o direito à vida ou à dignidade humana e, portanto, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que existe, que está em vigor, tem tanta força como, enfim, numa outra perspectiva, como a Constituição ao nível nacional, portanto, são documentos fundamentais, consagram o direito à privacidade e à proteção das pessoas e, portanto, o Tribunal vem, desta forma, sublinhar que este direito é um direito fundamental que tem que ser protegido, naturalmente, dentro de determinadas condições. E esta reação das pessoas é uma mostra que as pessoas têm, às vezes, alguma preocupação. Estas matérias são mais desreguladas nos Estados Unidos do que na União Europeia? Eu não diria desreguladas, eu diria que por razões históricas que são conhecidas, os Estados Unidos, enfim, têm uma inspiração de origem anglo-saxónica, não inspiram-se muito no sistema inglês, a maneira como se tornaram independentes e a forma como construíram toda a sua Constituição, o sistema constitucional americano e designadamente nas suas famosas liberdades. O cidadão americano e as perspectivas jurídicas americanas têm uma perspectiva mais aberta do que é a privacidade. Enfim, por razões também históricas, algumas até, enfim, infelizmente, e por razões não propriamente positivas, na União Europeia existe um consenso generalizado de que a privacidade é uma coisa muito preciosa e que se deve salvaguardar, embora numa perspectiva histórica, contra o Estado, não contra os outros cidadãos nem contra as empresas, que é o desafio que hoje em dia se coloca. João, o que é que se tem feito em Portugal nesta matéria, em termos legislativos? Temos algumas diretivas comunitárias que temos que seguir, obviamente, e em termos de legislação nacional, tem sido feito tem sido produzida alguma matéria específica? Sim, a legislação nacional nós simplesmente nos cingimos a transpor as diretivas europeias sobre a proteção de dados e depois uma legislação mais específica também de uma outra diretiva sobre a proteção de dados nas comunicações eletrónicas. Mas também esta segunda lei remete muito para a lei de proteção de dados genérica. E por isso não existiu mais nenhum traço inovador. Estas questões também estão muito ligadas a questões a nível europeu, portanto, parece-me que só existe... Estamos mais num plano europeu do que num plano nacional, até porque sim. a internet é transnacional, no fundo. Exatamente. Creio que esta decisão do Tribunal de Justiça, e há bocadinho falávamos dos Estados Unidos e da União Europeia, isto é uma decisão que já existe nos Estados Unidos, não existe? É possível que venha a existir ou não? Pois, como disse o meu colega, os Estados Unidos, aliás, do que eu sei, esta decisão foi muito mal... Não houve muitas vozes concordantes com esta decisão nos Estados Unidos, precisamente porque eles têm uma visão do direito à privacidade muito mais restritivo face a outros valores fundamentais, nomeadamente a liberdade de expressão, que para os norte-americanos é o valor primordial da sociedade. E o principal receio com este tipo de decisão é que, efetivamente, se introduza alguma censura
na restrição e na remoção de conteúdos, pois tendo em conta o número de utilizadores que utilizam, neste caso, o Google, o motor de busca do Google. O Google nunca terá meios humanos suficientes para poder analisar individualmente, caso a caso, os pedidos de remoção que lhes são feitos. E, dessa forma, poderá levar a que, de forma a responder o mais rapidamente possível às solicitações, remover tudo como uma primeira medida e depois esperar que, eventualmente, as pessoas que colocaram esses conteúdos online depois se venham fazer uma reclamação à Google e a dar os seus motivos para que esses conteúdos devam continuar online e disponíveis. E é este principal receio que me parece levar a que a maioria dos norte-americanos esteja contra esta decisão. Este tipo de regulação, no fundo. Sim, exatamente. João Ferreira Pinto, estas temáticas criaram uma nova área de prática nas sociedades de advogados? Ou no fundo, uma adaptação a estes temas? Eu creio que a experiência que eu tenho tido no país é que, norte a sul, tem havido uma atenção a esta temática. E que tem havido alguns profissionais que têm dedicado especial atenção e particular a formar-se e a trabalhar nestes assuntos, porque estamos no state of the art do direito. Enfim, a internet é altamente revolucionária, o direito também tem o seu tempo que demora a responder e, portanto, é preciso também ser bastante criativo. Às vezes há aquela ideia que na internet é que tudo é revolucionário e que no direito é tudo muito cinzento, mas, na verdade, o direito, para dar resposta a muitas das questões da internet, tem que ser muito criativo. Muitas vezes as respostas até são com base em institutos que são perfeitamente milenares e que já vêm do direito romano e as pessoas ficam até muito surpreendidas, mas eu creio que tem sido um desafio dar resposta e construir nas novas tecnologias desafios, dar resposta legais, na medida do possível, porque também o país também é relativamente pequeno e, portanto, os desafios também são menores do que noutros países, como por exemplo em Espanha ou em França, que há uma mais abundância nestas áreas, como em todo da dimensão da economia. Mas eu creio que, sem dúvida, que tem havido uma especialização, enfim, embora ainda pontual, dos escritórios de advogados nesta matéria. E em Portugal não há registro de casos como aquele que falou há bocadinho do advogado espanhol, de um político francês, isso que eu salvo erro ainda não existiu em Portugal. Não tem conhecimento. Que haja notícia, não há assim nenhum caso. Os casos mais conhecidos são sobretudo relacionados com as redes sociais e com as questões relacionadas com o roubo de identidade, ofensas. Tem sido mais nessa vertente mais criminal do que propriamente nesta vertente, que é a grande notícia, também uma das grandes novidades deste assunto. Enfim, só para rapidamente, no fundo o que estamos aqui em causa é um cidadão espanhol que a determinado tempo teve um problema com a Segurança Social, foi penhorado, a sua casa esteve à venda e ele, entretanto, também divorciou-se e resolveu também o problema com a dívida com a Segurança Social. Vem pedir a remoção desse conteúdo que aparecia sempre que se fazia a busca, porque ele já tinha a dívida paga, já tinha tudo regularizado. Faz uma queixa à entidade de supervisão, que considera que ele não tem razão, porque o jornal que põe esse anúncio publicou a pedido do Estado espanhol e, portanto, era um anúncio de uma asta pública. Foi também envolvido nessa queixa a Google Espanha e a Google, enfim, a casa-mãe, que é também uma grande novidade deste acórdão e que, enfim, vem-se a considerar que, apesar da empresa ser americana, aqui também esse aspecto referido que é muito importante, está a fazer tratamento de dados pessoais na Europa, embora a atividade principal não seja o tratamento de dados pessoais, enfim, é uma atividade publicitária, como sabemos, mas não deixa na prática de fornecer um serviço que envolve o tratamento de dados pessoais e, portanto, acaba por ser também abrangida por esta legislação europeia, o que também é um grande aviso, enfim, como se pode dizer assim, à navegação, porque os outros motores de busca, Bing e Yahoo, também fazem a mesma género de atividade na União Europeia e, portanto, têm que cumprir estas regras. Exato, estamos a falar do Google, mas isto abrange todos os que conhecemos, não é? Sim. João, estamos a aproximar-nos do fim. Uma questão mais filosófica que coloca os dois, ainda por cima, os dois especialistas nesta área da privacidade na sociedade digital. O Google, estamos a falar de um motor de busca mais emblemático, pode um dia tornar-se um Big Brother. Começou nos motores de busca, já vai nos carros sem condutor, tem aquela monitorização de ruas e os mapas que tem. Acha que há esse risco? Eu acho que, efetivamente, eu acho que não é a questão, não é o Google em si, mas na internet nós já vivemos um bocadinho a sensação do
do Big Brother, porque mesmo quem não usa redes sociais ou que ainda há pessoas que não usam, muitas vezes se veem envolvidas nas próprias redes, nomeadamente através de uma fotografia que lhes foi tirada e aparece são mencionados, e muitas vezes exatamente, sem saber. Nas redes sociais e é verdade que o Google e outros, o próprio Facebook, mas principalmente o Google já tem uma força na internet oferecem vários serviços e, portanto, é difícil, efetivamente, não vermos o Google como uma espécie de Big Brother. Agora, também não precisamos de ser alarmistas. Parece-me, há aqui uma questão que efetivamente me preocupa, que é, nomeadamente, o uso de informações, ou o que se fala por aí de venda de informações de empresas privadas a agências de intelligence ou mesmo a outro tipo de empresas e, portanto, esta espionagem que se faz sem se saber, isto efetivamente preocupa-me algo. Mas eu vejo também que a União Europeia, pelo menos na proposta da regulamentação, de regulamento, está a fazer um esforço para combater esta situação, nomeadamente quanto à questão dos prestadores de serviço que não estão sediados na União Europeia. Uma das propostas que a União Europeia está a fazer é que vai-se considerar competente para regulamentar o tratamento de dados que se faça no exterior, desde que efetivamente os dados sejam de cidadãos europeus. É mais uma força da União Europeia para conseguir regulamentar e supervisionar entidades que, apesar de não estarem fisicamente na União Europeia, têm parte do seu negócio na União. Um minuto, João, para dizer o que pensa. Eu diria que a questão do Big Brother tem, sobretudo, uma razão histórica. Enfim, como já tive a oportunidade de referir, enfim, pretende, sobretudo, proteger os cidadãos do próprio Estado. Nós chegamos a um ponto da tecnologia em que nos temos que proteger das empresas e, sobretudo, nós próprios, porque o estar na internet e estar online tem uma responsabilidade. Não é só colocar todas as fotografias e todas as informações despoderadamente online e depois querer exigir às empresas que respeitem a nossa privacidade. E, portanto, acho que esse aspecto, o Big Brother, a proteção começa em nós próprios, pelos internautas. Há uma responsabilidade individual também. Seguramente. Muito bem. Agradeço aos dois a presença no Direito a Falar. Obrigado. Foi a primeira parte. Voltamos já de seguida com outro tema e com outros convidados.